A paz do Senhor, meu amado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10, dia 3 de junho de 2018. Tema: ética cristã e vida financeira. Qual é o nosso texto áureo? Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2, apenas a parte A, que declara: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E a nossa verdade prática diz: as finanças do crente devem ser bem administradas, para ele garantir o sustento da família, contribuir para a manutenção da igreja local e ajudar ao próximo. Isso que é bênção, não é? Vamos pensar um pouquinho então em Isaías 55, versículo 2, parte A, que é uma pergunta, um questionamento para mim e para você. Olha só o que diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, a força do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Então o nosso texto áureo está no capítulo 55 do profeta Isaías, onde todo o povo de Israel é convidado a procurar a salvação no Senhor. E especificamente entre os versículos 1 e 2, é um convite para os famintos e sedentos. Este é o contexto. O profeta Isaías utiliza aqui de termos metafóricos, que são metáforas, né? É uma linguagem figurada, falando então de dinheiro e de trabalho, bem como as coisas que eles podem comprar. Essas coisas não podem satisfazer a alma humana. Coisas materiais, coisas efêmeras, são coisas passageiras que acabam. Interessante que tem gente que tem muita fartura, mas a alma é seca, a alma está sedenta. Então, é interessante nós compreendermos essa perspectiva. Hoje não é diferente, então muitíssimas coisas daquela época e de hoje estão aqui em jogo, como riquezas, fama, poder, consolo e prazeres. E é em troca dessas coisas efêmeras, passageiras, que os homens gastam tudo o que ganham da vida. Mas há um contraste. Qual? Há coisas dignas de ser consumidas, como a graça de Deus. Está em mira nesse pequenino versículo as bênçãos provenientes da palavra de Deus, a concretização do reino de Deus, a salvação dada por Deus e as graças que acompanham essa maravilhosa salvação. Então a parte B do versículo, o nosso textual, é a parte A. A parte B fala da alma se deleitando na gordura. Trata-se de uma referência aos sacrifícios e às festividades realizadas mais tarde por aqueles que participavam desses sacrifícios. O sangue e a gordura eram queimados sobre o altar do Senhor. Eram 8 porções diferentes, pertencentes aos sacerdotes. O que sobrasse era consumido por aqueles que tinham entregue os seus sacrifícios, porque pertenciam a ele e às suas famílias e aos seus amigos. Dessa maneira, havia uma refeição comum entre eles. Eles comiam juntos, uma refeição comunal. Havia alimentos em abundância para todos, e ninguém era despedido de mãos vazias, e a gente percebe muito isso nas grandes festividades de Israel. Tudo o que alguém precisava ter era fome e sede, bem como um coração obediente no tocante às provisões do concerto do Senhor. Como nós sabemos, os povos orientais apreciavam muito o alimento gorduroso, com bastante gordura, grandes quantidades de vinhos, né? E diferentes tipos de carne. E talvez isso seja aludido nesse pequeno contexto bíblico. É quase certo que está na mira aqui, então, essa refeição comunal que ocorria após o sacrifício e que supostamente satisfaria a alma
e não meramente o corpo, porque tem elementos, então, religiosos aqui, né? Espirituais. Bom, interação. Nós precisamos saber que Deus é o provedor de tudo. Deus é o grande provedor. Sem Ele, nós não temos nada. Até o ar que nós respiramos provém dele. Então nós precisamos entender e colocar toda a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, graças a Deus. O primeiro tema aqui fala uma teologia para a vida financeira. Hoje tem um monte de teorias, hein? Hoje tem uma série de igrejas e muitas delas só falam de teorias de prosperidade. São teorias, irmão. Não é real. Se você for nessas igrejas, as pessoas estão ali há anos e não saem daquilo. Mas elas estão iludidas por essas teorias. Porque são profissionais, são marqueteiros que falam de tal maneira que a pessoa fica ali alimentada por aquela esperança, mas ela não sai daquilo. Você pode visitar essas igrejas. Existem pessoas que foram bem-sucedidas, como em qualquer outra igreja, como em qualquer outra instituição religiosa. Mas a massa, a maioria não sai daquela situação. Mas vive ali, como se alimentada por aquele tipo de ilusão. Essa é a chamada teoria da prosperidade. Porque, na verdade, Jesus não morreu na cruz para você ser rico materialmente. Ele morreu na cruz para salvar a sua alma. O mais importante é você ter tua alma salva. E não bens materiais. Isso pode ser uma consequência. Você pode ser abençoado. Não é pecado, está tudo certo. Mas isso não é a prioridade. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, né? O reino de Deus, as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, vida financeira equilibrada. Essa é a vontade de Deus. É que nós sejamos equilibrados. Em Provérbios há uma expressão muito interessante que ele fala: não me des nem a pobreza nem a riqueza, que é Provérbios 38b. Quer dizer, ele não quer ficar rico e esquecer de Deus, e também não quer ficar pobre e sair murmurando sobre Deus. Ele quer o quê? O equilíbrio financeiro. Que ele tenha uma vida razoável, que ele possa ter, então, uma vida servindo ao Senhor com alegria, né? Mas com equilíbrio. E é a oração de Jesus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, não deixa eu passar fome, né? No meu cotidiano. Agora, o perigo do amor ao dinheiro. Esse tem sido a tragédia. É o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas é a pessoa amar o dinheiro. Porque aí ele mata, tem filho que mata pai, tem marido que mata a mulher, tem político que mata outro, tem de tudo. Tem até pastor que já fez coisas horríveis por causa desse negócio de dinheiro. Então, o amor ao dinheiro que é o problema. É que diz 1 Timóteo 6,9. Porque, de fato, leva à tentação e, lamentavelmente, então, vai levar a pessoa ao abismo. Tem outras passagens, por exemplo, aquele moço rico que diz que fazia tudo, mas a hora que mexeu no dinheiro dele, ele pulou. Porque a pessoa tem amor ao bem material. Você tem exemplos de Judas Iscariotes que vai trair o Messias por causa de dinheiro. Ananias e Safira por causa de dinheiro. Então tem essas tragédias, né? E então a gente precisa ter discernimento. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Já parou para pensar nisso? Olha, vou repetir: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então o nosso tesouro tem que estar em Cristo, para que o nosso coração esteja em Cristo, e não nas coisas efêmeras desse mundo, porque o resto tudo passa. Pode ser o homem mais rico do mundo, morre e ninguém mais lembra dele, aqui na terra, claro. Então, sinopse: conhecer a teologia bíblica a respeito das finanças nos ajuda a ter uma vida equilibrada. Então, claro que Deus abençoa, mas abençoa para você viver uma vida equilibrada, não para viver uma vida atrapalhada. Então tem um subsídio teológico aqui, e o segundo tema: meios honestos para ganhar dinheiro. Qual é o meio honesto para ganhar dinheiro? Trabalhar. Trabalhando, ter um emprego ou ter uma atividade honesta que gere os recursos.
Então, existem meios para você ter os seus recursos com honestidade, você aplicar esses recursos também para crescimento da família, da obra de Deus, da sociedade. Existem muitos cristãos norte-americanos ricos. Ele investe na família, ele investe na igreja e investe na sociedade. Abrem bibliotecas, escolas, tudo gratuito para as pessoas menos favorecidas. Então isso é um cristão que tem bom senso, não usa o dinheiro dele só para dizer que é o mais rico do mundo. Para que isso? Não. Tem o suficientemente para cuidar da sua família, tem o suficientemente, então ajuda as demais pessoas. Isso é uma bênção e Deus abençoa a pessoa, né? Então, o primeiro elemento aqui é o trabalho. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo puxou a orelha de um grupo de irmãos que queriam ficar esperando Jesus, não queriam mais trabalhar, irmão. Ficar lá deitadão esperando, hora vem, Senhor. Jesus falou, não. Se não trabalhar, não coma também. Olha a exortação do apóstolo Paulo. 2. Escolarização e mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de classe é denominada mobilidade social. Então, uma pessoa, eu conheço muita gente que vem de uma classe bem simplesinha, mas estudou, fez lá o curso de direito, começou a advogar e hoje é bem sucedido. Você deve conhecer também pessoas que honestamente, trabalhando, servindo a Deus com alegria, hoje tem a sua empresa, tem o seu ganha-pão abençoado. Então Deus abençoa tudo isso, é bênção do Senhor. Precisa também ter em mente que não devemos buscar conhecimento para a nossa vaidade pessoal. Então a gente tem que estudar, se preparar, para entender a sociedade, para pregar o evangelho. Eu sempre digo isso quando vem o jovenzinho falar comigo, pastor Alberto, eu quero fazer medicina. Falou, que bênção, mas entenda que você seja um médico para a glória de Deus. Além do direito que você tem de levantar os seus recursos pelo seu trabalho, que você seja um abençoador. Pela misericórdia de Deus, a minha formação é pesquisador, historiador. Eu tenho curso de mestrado, tudo isso. Mas, além de eu usar para o meu ganha-pão, eu uso também na obra de Deus. Sempre que posso, a gente está ali servindo a Deus, dando aula na escola dominical, fazendo esse trabalho, tudo para a glória de Deus. Porque a gente entende que se Deus deu essa capacidade, é para a gente compartilhar. Não é para a nossa vaidade, só para dizer agora, eu sou isso ou aquilo. O que vale isso? Uma vaidade efêmera. Então, o trabalho, o emprego, a escolarização e a mobilidade social são meios honestos para você atingir os seus objetivos econômicos. Temos um subsídio importante aqui, que vai falar do trabalho, da posição social, e finalmente entra a questão como administrar o dinheiro. Bom, a melhor maneira de você ser um bom administrador é você compreender que o que você recebeu proveio do Senhor. É você reconhecer primeiro que o dono de tudo é Deus. Não são os homens, não é sua vaidade, sua capacidade, mas é a misericórdia de Deus. Nós aconselhamos as pessoas, portanto, serem fiéis ao Senhor, que Deus vai honrar a vida dele. Fidelidade na casa do Senhor. Então, a boa administração financeira tem início com a fidelidade do servo de Deus com Deus. Esse é um assunto, irmão, que a gente está falando para crente, que nasceu de novo. Não dá para falar isso para o mundo. O mundo já é maligno, ele não entende esse trabalhar de Deus. Então, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, quando você prioriza o reino de Deus, você está sinalizando para o Senhor que Ele é dono e você é apenas o administrador, o mordomo. Você não é o dono da casa, você é o mordomo, o administrador. Tá? Então, você pode ser ricamente abençoado e às vezes o pouco seu é muito, porque você tem a bênção de Deus. Tem gente que tem muito, mas não tem a bênção de Deus. Todo dia está na farmácia, todo dia está com problema, e você não. Você ganha pouco, mas você tem saúde, você tem uma família abençoada, porque você tem a bênção do Senhor, é isso que vale, é a bênção espiritual. 2, estabelecendo prioridades. Então você recebe o seu dinheiro, você tem que saber o que é prioridade. Prioridade é a sua família, não é? Então, na família, o que é prioridade? Então você tem que ter metas, estabelecer metas, anotar
os seus custos, os seus gastos. Nunca gastar além do que percebe. Sempre deixar pelo menos 30% do seu rendimento para eventualidades. Nunca recebeu 1.000, já gasta 1.000. Não é assim, irmão. Pelo amor de Deus, se recebeu 1.000, você pode gastar até 70%. Porque você não sabe o que pode acontecer. Aí quebra um automóvel, quebra uma luz, quebra um portão. Então, as eventualidades. Então, você nunca pode gastar mais do que você ganha. E cuidado com os cartões. Cuidado, irmão. Cartão não é dinheiro, é plástico. Tá? Aquilo lá depois vem uma fatura para você pagar, que tem gente que é iludido. Ai, que maravilha, eu estou com cartão aqui, estou gastando, mas depois vai chegar a conta. E aí você guardou para pagar aquela conta? Então, você precisa ser um pouco mais racional e estabelecer prioridade e evitar dívidas. Cuidado com dívidas. Vou dividir em 10 vezes. Irmão. Cuidado. Tá? Se você puder, ao invés de dividir em 10 vezes e guardando um pouquinho e comprar à vista, é muito melhor. É muito melhor. Claro, cada caso é um caso, tem circunstâncias que a pessoa tem que fazer isso, não há outra solução. Mas evite as dívidas. E deixa eu te dar um conselho. Cuidado. Porque tem um monte de irmão que quer alugar casa, quer comprar certo lá e vai buscar você para ser fiador. Não seja. Não seja fiador, irmão. A Bíblia é contra alguém se dar por fiador. De jeito nenhum. Não seja fiador. Tá? Eu sei, teve um irmão que ficou até chateado comigo, porque pediu para eu ser fiador. Eu falei, não, irmão, eu não sou fiador de ninguém. De ninguém. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia me orienta a não ser fiador de estranhos. Claro, né? Um irmão, é uma pessoa que realmente você... a mesma família, é outra coisa. Estou falando de pessoas que você conhece na igreja, mas você não sabe como é a conduta dele. Então, não entre, fuja de agiotas, tá? Não vá atrás disso e seja fiel aos dízimos e às ofertas. Então, é uma lição muito boa, muito edificativa para minha e para a sua vida. Precisamos administrar nossos recursos financeiros sendo fiel ao Senhor e à sua casa, estabelecendo prioridades. Tem que escrever lá no seu caderninho, irmão, o que você está gastando, o que a esposa está gastando, o que os filhos estão gastando. Senta com a família e vê quais são as prioridades. Isso é muito importante. Dê a mãozinha, ora junto, pede a bênção de Deus, vê o que é do Senhor, isso aqui é nosso, gasta apenas 70%, 30% deixa a reservinha lá, tá? Você tem que tomar essa atitude, tem que ser radical às vezes, irmão, não tem jeito, porque depois vem a conta, né? Nós temos aqui então uma série de subsídios e finalmente o cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento da sua família. Ele deve administrar bem os seus recursos a fim de não pecar contra Deus. Nós estamos em uma crise ainda, tem muita gente desempregada. Agora a pessoa está desempregada e fica escolhendo emprego? Não, irmão. O que vir, mesmo se for para ser um quebra-galho, mas vá. Mas ganha pouquinho, mas vai trabalhar. Melhor estar trabalhando ganhando um pouquinho do que não ganhar nada. Tá? Então tem que ter coragem, porque Deus abençoa, irmão. Deus, porque essas atitudes é de fé, honra a Deus isso. Então vai trabalhar com alegria, com carinho, que Deus vai te honrar poderosamente. Que Deus continue abençoando sua vida, sua classe, sua família. Nosso site www.professoralberto.com.br. Se você quer assistir às nossas aulas, tem aí a videoaula, você pode compartilhar. Ou se você quiser participar pessoalmente, todo sábado a partir das 16 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus de Campinas. Você é muito bem-vindo. Fique na paz do Senhor.